Fala galera, como vocês estão? Pois bem, vamos ver aí as novidades do Coringão hoje, né? As contratações, quem que de repente pode estar chegando aí para poder compor esse elenco do Coringão. Que olha, eita elencozinho, viu? Elencozinho, de verdade, viu, Carol? É treta, viu? Os 11 do Corinthians são muito bons, né? Com exceção hoje aí do Carrídio, né? Que tá numa situação crítica, né? Tá feio ver o Carrídio jogar. Mas, quem sabe volta, né? A jogar futebol em alto nível, porque fisicamente o cara tá destruído. Mas é isso, galera. Vamos nessa. Se possível, deixa o like aí. Também se inscreve no canal. Beleza? Tamo junto e vamos nessa. Samir fala o Pochettino, Samir 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 o Pochettino. Cara, chegou no finalzinho do programa, os caras falaram, Samir não quer falar do Pochettino. Cara, eu não tinha informação sobre o Pochettino. Eu não vou chutar para depois dar ruim, entendeu? Se sabendo, bem informado, dentro do clube, conhecendo todo mundo, às vezes dá ruim, imagina a gente não sabendo. Eu conversei com fontes no Corinthians hoje, tive um papo bem sincero em relação ao Pochettino, Tomás Pochettino, jogador argentino ele, né? Cara, eu vi bons jogos do Pochettino, mas segundo um amigo Kempis, Mário Kempis, lá de Fortaleza, ele falou que a última vez que o Pochettino jogou bola foi 23 e 24, né? O ano de 2025 ele não jogou futebol. A torcida, pelo jeito, gosta do nome, né? Eu conversei com uma fonte, ela falou assim, Samir, hoje não há negociação com o Pochettino. Aí eu falei assim, tudo bem, não há negociação, mas não há interesse ou posso descartar? Aí a fonte me mandou um áudio. Falou, Samir, eu não vou... Cara, eu acho assim. Diante daquilo que o Corinthians tem como realidade financeira hoje, o Pochettino seria uma alternativa muito interessante, de verdade. Sabe? Eu vejo o pessoal especulando alguns jogadores aí, eu falo, cara, não é possível. Se o Corinthians tem hoje o Marcelo Paes e tem a possibilidade de trazer, de repente, um jogador como o Pochettino, que óbvio, não é nenhum espetáculo de jogador, nossa, esse vai chegar para poder tomar a posição. Pode acontecer e tomara que seja dessa forma, sabe? Até porque o Garro hoje, muito mal fisicamente, na minha opinião, é um grande jogador, mas tá mal fisicamente. Então o que que acontece? Se tem o Marcelo Paz, se o Marcelo Paz tem, de certa maneira, muito conhecimento, muito espaço dentro do Fortaleza para trazer esses jogadores, por que não então? Sabe? É um jogador de 29 anos de idade, salvo me engano, ou seja, é um jogador que tem uma idade boa, que chegou no seu auge já um tanto tardio, né? Um jogador ali que teve os seus melhores momentos a partir dos 26, 27 anos de idade, justamente no Fortaleza, onde ele tem bons números, e ele chegaria para poder disputar. Aliás, para disputar eu acho que não, porque o Garro, bem fisicamente, ninguém tira a posição do cara, tá entendendo? Mas ele chegaria sim para poder ser aquele reserva imediato do Garro, um reserva interessante, levando em consideração que hoje a gente não tem. Quem está fazendo essa função é o Bidon, que na minha modesta opinião, o pessoal está superestimando demais também, porque o Bidon, fez um gol agora contra o São Paulo, ok, mas é um jogador que dificilmente finaliza no gol, é um jogador que dificilmente dá passes mais agudos também ao gol. O Bidon fez um gol agora no São Paulo, lindo. Mas o resto do jogo do Bidon foi muito fraco. Foi muito ruim. Tudo bem que todo o time foi muito mal, né? Acho que até mesmo a escalação não ajudou o próprio Bidon. Mas o Bidon não é, nesse momento, aquele meio-campista como o Garro. Na minha opinião, o Bidon é meio-campista, não é volante. Mas ele precisa evoluir ainda certos aspectos, sabe? E para mim o Pochettino ele chegaria para poder, ó, Bidon, volta um pouquinho, joga ali como segundo homem de articulação. Eu vou ser aqui o primeiro e a gente vai fazendo o que a gente fez de melhor nos últimos tempos, né? Então, acho que seria uma contratação certeira que pode dar errado, mas como pode dar muito certo também. Então, na minha opinião, o Pochettino seria um jogador para poder chegar a disputar a posição hoje, enquanto o Garro não está disponível, e é isso. Falar para você que você pode descartar, porque aí daqui uma semana a gente contrata o cara e você vai ficar bravo comigo igual, né, por exemplo, aconteceu no caso aí do goleiro, que não tá contratado ainda, né, precisa passar nos exames, precisa se recuperar, que é o goleiro João Ricardo. Aí a fonte falou assim pra mim, Samir, eu tenho que tomar cuidado pra, né, pra não induzir você ao erro. E o Pochettino, pelo que eu entendi, vamos lá. Hoje o Pochettino, ele não é uma prioridade pro meio campo, e ele tá lá no, não vou dizer no fundo da fila, mas ele tá atrás. Ele tá atrás do volante que o Corinthians quer, o Vini Souza, ele tá atrás do Alisson, ele tá atrás do Alan, por mais que são negociações difíceis. Até o Mandaca, se saísse a negociação, o Mandaca estaria na frente. Só que a gente tem que analisar uma coisa. Aí eu entendo por que, que a fonte falou assim, não descarta. Não tem nada. Ela me garantiu que não tem nada, mas pediu para não descartar.
E uma outra coisa, assim, que eu acho que não faz o menor sentido, gente. O Pochettino não chegaria para disputar a posição com Alan, com, sei lá, Mandaka, ou com o Alisson, ou com Bidon, porque o cara ele não é segundo volante. O cara ele é um meio-campista, sabe? Não faz nem sentido isso. Ah, mas o cara ele pode voltar para jogar eventualmente como segundo volante. Tá, tudo bem. Mas a posição do cara é meio campo. Ou seja, o cara para chegar e falar assim, ó, se nós não tivermos o Garro nesse jogo, quem é que entra? Pô, é o Pochettino. A gente já sabe que vai ser esse cara. Entende? Então, assim, o Pochettino não é volante. O Pochettino é meio campista. Sabe? Ou seja, o foco é quem é o reserva do Garro. Não é quem tá vindo para disputar com os volantes. É quem tá vindo para ser reserva imediato do Garro. Na minha opinião, é isso. Por quê? Porque olha as outras negociações. O Vini Souza é um cara que tá com ótimos números na Europa. Ótimos números na Europa. Tá jogando, jogou no Espanhol, jogou na Premier League no time dele lá, que é o nome agora. No Wolfsburgo também, fez 14 partidas já. Cara, e o Corinthians só vai contratar se for por empréstimo. O Corinthians fez uma proposta por empréstimo, tá? Já avançou em questão do Vini Souza e a proposta é por empréstimo. Por que o Wolfsburgo pagou nesse jogador? Quanto foi 15 milhões de euros, né? Foi 15 ou 15 ou 25? Tem informação, né? Deixa eu confirmar aqui. 15 milhões de euros. O Wolfsburgo pagou 15 milhões de euros. Se pagou 15 milhões de euros, por que eles iriam emprestar esse jogador pro Corinthians? Então, por que a fonte falou que hoje, ela tá falando a verdade, não tem nenhuma negociação com o Pochettino, mas pediu para não descartar? Por quê? Se não der certo com o Vini Souza, se não der certo com o Alisson, se não der certo com o Mandaka, se não der certo com o Alan, cai no colo dele. Porque já deu para perceber que o Marcelo Paes ainda tem moral lá no Fortaleza para tirar quem ele quiser de lá. Eu acho que isso daí ficou evidente já, trazendo o Matheus Pereira e o João Ricardo. Quem o Marcelo Paes quiser tirar lá do Fortaleza, ele vai tirar, pelo menos no meu modo de ver. Eu sei que eles não são, assim, da mesma posição, mas são jogadores ali que atuam no meio campo, que vão fazer 2 ou 3 funções no meio campo. Mas é a vontade do Corinthians hoje. Apesar que na Bélgica foram 35 jogos, né? 2 gols e uma assistência, mas é Bélgica, né? E aí depois ele foi pro Espanhol, né? Ele foi pro Espanhol, onde ele fez 37 jogos na La Liga, velho. É bastante coisa. Fez um gol, deu uma assistência, né? E o bom desempenho dele levou ele pra Premier League, né? Que ponto chegamos, né? No Sheffield, tá certo? Sheffield United, Klaus. Comprou ele por 12 milhões e meio de euros e depois venderam, né? O cara foi bem, foi vendido por 15 milhões, ganharam um pouquinho em cima, né? A margem de lucro não foi tanta. Cara, vou falar uma coisa. Esse tipo de especulação no mercado do Corinthians, eu acho que não faz o menor sentido, de verdade. Ah, mas amanhã o cara ele pode desembarcar em Guarulhos e colocar a camisa do Corinthians, jogar e tá aí. Pode acontecer, sem sombra de dúvidas. Agora, pra mim, é um tipo de especulação que não faz o menor sentido. Por que que o Wolfsburg vai liberar um jogador que eles pagaram um valor considerável, o cara que é titular da equipe, né? Que vem tendo um certo desempenho interessante, um jogador relativamente jovem. Assim, não faz o menor sentido, só se acontecer alguma coisa espetacular, né, dentro do clube, né, no vestiário, e que o clima tá muito complicado. Mas caso contrário, não faz sentido, gente. Sabe? O Corinthians tá com dificuldade para trazer o Alisson do São Paulo, que é reserva, que tá aqui do nosso lado. E é um jogador que tá nesse momento desvalorizado, de certa maneira. Como é que o Corinthians vai trazer um jogador da Premier League? Assim, não faz sentido. Então, pode acontecer? Pode. Eu acredito que o cara vai vir? Não. Em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Sabe? Eu acho que as especulações do Corinthians até aqui são interessantes, são boas, né? As tratativas, mas aquelas que são pés no chão. Sabe? Pés no chão. Agora, começar a especular, imaginar ou até mesmo negociar jogador que tá na Premier League, ganhando em euro, que ainda é relativamente jovem, que tem espaço ainda de repente para conseguir se firmar na Premier League, eu acho que é mais especulação mesmo do que necessariamente a possibilidade de trazer. Tentar é uma coisa. Pode ser que o Corinthians tenha chegado lá no clube, ó, a gente quer contratar, a gente quer trazer você para poder ser titular da equipe, a gente tá em ano de Libertadores e assim por diante. Maravilha. Mas uma coisa é a tentativa, outra coisa é conseguir trazer um jogador com um salário gigantesco, né? Em que o contrato ainda, acredito eu, que seja relativamente longo, sabe? Não é um jogador que tá em fim de contrato, tá a quinta
a quinta opção do treinador lá. Então, assim, não faz o menor sentido, na minha opinião. Agora é a gente aguardar, tá bom, gente? É a gente aguardar essa questão do Vini Souza, jogador aí. Eu só falar, 80 jogos, 2 gols, o Rubi. Mas ele não é atacante, né, Rubi? Ele é mais volante de marcação, do primeiro passe, entendeu? Eu dei uma pesquisada, assisti alguma coisa sobre ele, né? Não tem muito o que, não tem muito o que falar. Agora é aguardar, não vou ficar enrolando vocês, é aguardar e ver o que vai dar, beleza? O Tiringa pergunta do Gustavo Nunes, vamos lá. O Gustavo Nunes, cara, que pra mim, pô, velho, o Gustavo Nunes, né? É o Gustavo, que é conhecido também como Gustavinho. Ele, cara, ele é um jogador que me agrada muito o Corinthians ter ido atrás do Gustavo Nunes, né? Jogador de 20 anos. Tudo bem, pode não dar em nada. Eu fiquei feliz quando o Corinthians trouxe o Mosquito do Coritiba. O Mosquito lá era metido a fera no Coritiba, né? Super veloz e tal. Mas enfim, 1,73 m, joga nas duas pontas, é destro. Cara, no Grêmio em 2024 foram 40 jogos, velho. 7 gols e 4 assistências. Pô, velho, os números são incríveis, velho. Os números são incríveis aqui. E depois ele não jogou, né? Foi vendido, não jogou. Enfim, lá no futebol inglês não atuou, mas é um nome interessante, o Gustavinho. Esse eu não tenho informação que o Corinthians fez proposta, mas eu garanto que ele está na lista do Corinthians e o Corinthians consultou para saber a possibilidade de contratá-lo. E eu não acho difícil esse contrato por empréstimo do Gustavinho, não. Eu acho mais difícil o Vini Souza do que o Gustavo Nunes, de 20 anos, né? O Gustavinho, porque ele tá no. Ele foi, né, em 2024, foi contratado pelo Brentford por 12 milhões de euros, por 80% dos direitos econômicos. Disputou 3 jogos, enfim, nessa temporada 2. Quer dizer, de 24, né, de 24, 25, ele tem 5 jogos. E nesse ano ele já tem 2 jogos. Não, pelo time principal, né? Ele tem 2 jogos pelo time B e mais 2 jogos pelo time principal, mas jogou 22 minutos só. Os números dele lá fora são horrorosos. Só que os números dele na primeira temporada dele no Grêmio foram bons. Vamos ouvir o Jeremias Werneck, que o Klaus bateu um papo com o Jeremias. Jeremias, meu amigo, trabalhei com ele no UOL, que é lá de Porto Alegre. Vamos ver o que o Jeremias fala, né, do Gustavo Pedreiro. A culpa foi minha. Mas esse tipo de gafe é estilo Klaus. Ele tem que estar envolvido. Vamos ouvir o Jeremias Werneck aqui. Rocha, Cebolinha, PP, teve um intervalo. E aí o Gustavinho é o cara que retoma essa fábrica de ponteiros, né? Depois dele veio o Alisson, que inclusive foi vendido recentemente para Inglaterra. O Gustavinho surgiu muito bem na base, naquelas competições de base, e o Grêmio sempre sendo competitivo. E ele é promovido com o Renato ainda, e ele ganha espaço no time em 24. E ele faz uma temporada muito boa. Ele tem 40 jogos pelo Grêmio e marcou 7 gols. Ele marcou gol em Libertadores, marcou gol no Brasileirão, né? Foi campeão gaúcho. É um cara que foi importante no time do Renato. Ele deu um desafogo no time do Renato, com essa velocidade, com esse drible, né? Ele foi vendido cedo, assim, né? O Grêmio vendeu ele mais cedo do que geralmente vende os ponteiros, na comparação com a outra geração, né? PP, Cebolinha, Pedro Rocha. Esses caras eram mais tarde do que ele. Aliás, mais tarde do que ele. Mas o Grêmio vendeu ele porque precisava muito da grana, porque senão ele teria um espaço no time durante muito tempo. É bom jogador. É muito bom jogador. Mas é muito jovem, né? Ele tem 20, 21 anos. Então, eu não sei te dizer qual é o teto dele, sabe? Eu não sei se ele é melhor do que o Alisson, que o Grêmio acabou de vender para Aston Villa. Se ele é pior do que o Alisson, eu não sei. Eu acho ele bom jogador. Acho ele que pode ser mais do que útil. Ele pode ser um jogador mais do que útil. Ele pode fazer a diferença em alguns jogos, assim, né? Mas ele não é um jogador do nível do Cebolinha, né? E a primeira mostragem dele na Europa também mostrou que ele não tem a mesma... Nesse momento, ele não tem as mesmas ferramentas. Decidir jogos, eu gostei da iniciativa do Corinthians de ir atrás do Gustavinho. Se você falar assim pra mim, ó, você fala assim pra mim, Samir, você prefere o Wesley, que o Wesley chegue ao Corinthians, ou você prefere que chegue o Gustavinho, que é o Gustavo Nunes, tá? Pra quem tá chegando aqui. Eu prefiro o Gustavinho. Cara, é um jogador que pode tentar algo diferente, é algo novo, é barato. Qual a situação do Alisson hoje? Vou repetir, a situação do Alisson, entre Alisson, Corinthians e São Paulo. O José Martins foi... Então, quanto ao Gustavinho, cara, se chegar, bacana e tal. Eu vi alguns lances dele aí, não conhecia o jogador. Não lembro dele no Grêmio, de verdade. Né? Nunca vi uma partida dele, nem nada. Vi alguns lances dele aí no YouTube e tal. Parece um jogador interessante, tudo. Mas assim, quando faz a comparação com o Wesley, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Com o Wesley que saiu do Corinthians, até eu jogava no lugar dele, pô. Pelo amor de Deus, sabe? Assim, o Wesley, cara, não é que ele seja ruim. É que o Wesley, ele tinha muitas dificuldades em certos aspectos técnicos básicos. Então, às vezes, quando era para cruzar, ele chutava. Quando era para chutar, ele cruzava. Quando era para dar o passe, ele driblava. Quando era para driblar, ele dava o passe. Ou seja, ele tomava muitas decisões erradas. Se você pega os lances do Wesley no Corinthians, né, os melhores lances, vocês vão falar, pô, que jogador maravilhoso, incrível. Ele tem, assim, alguns gols do Corinthians. Eu lembro daquele gol contra o Fluminense que ele faz, que ele deixa 2 jogadores no chão.
Um deles, inclusive, é o Felipe Melo. Assim, golaço, fantástico. Mas se você pega o todo do Wesley, cara, é muito difícil. Se o Wesley evoluiu nesses 2 anos que ele tá fora do Corinthians, né? Se ele evoluiu 30% pelo menos, ou seja, tá tomando melhores decisões dentro de campo, se ele tá finalizando melhor também, se ele tá dando uns passes melhores, etc. Eu sou mais o Wesley. Porque pelo menos é um jogador que a gente já conhece, já é um jogador que conhece o clube, né? Eu acho que seria mais interessante o Wesley por aqui, sabe? Mas se o Wesley continua na mesma situação de quando ele saiu, obviamente que o Gustavinho provavelmente vai ser melhor do que ele. E assim, sem muito esforço. E cara, de verdade, eu acho que se der certo, se o cara vier, bacana, ótimo. Se vier num preço interessante, empréstimo, legal, porque você vai ter um jogador especificamente daquela função jovem para poder ajudar na temporada. Lindo. Só que se isso não acontecer, eu acho que também não seria nada de extraordinário, sabe por quê? Porque, por exemplo, se o Corinthians traz o Alisson hoje, já há um bom tempo, ele joga como volante. Mas o Alisson, ele iniciou a carreira dele como atacante, de beirada. Na mesma função desse Gustavinho, ou do Wesley, sabe? Então, eventualmente, não que ele chegaria para ser o segundo atacante do Corinthians aberto pela esquerda, mas eventualmente ele poderia fazer essa função, sabe? Um outro cara que também, tudo bem que eu acho que ele sempre jogou mais do lado direito, mas que como tecnicamente ele é muito bom e eventualmente, principalmente em um segundo tempo, poderia entrar para fazer essa função, é o Carrídio. O Carrídio sempre foi atacante de beirada. Ah, mas ele não tem a mesma velocidade que ele tinha antigamente. Claro, por isso que eu tô falando, ele tem que entrar eventualmente naquela função no segundo tempo. Então, ó, Carride, você vai entrar ali, a gente tem que ir pra cima, o time adversário tá vulnerável de certa maneira, tá se defendendo, não ataca mais ninguém. Você vai entrar ali, vai pra cima dos caras, cruzar, chutar, e é isso. Maravilha, vamos pra cima? Vamos. Sabe? Então, assim, se você tem o Carrídio, se você pode ser que traga o Alisson, né? Tem o Vitinho, tem o Kaique. E até mesmo, a depender da situação, parecida com a que eu acabei de falar, por exemplo, do Carrídio, o time adversário esteja retrancado, fechado, não ataca mais nem nada, você pode muito bem colocar o Memphis ali. Você pode colocar o Memphis aberto pela esquerda, o Yuri centralizado, o Caio César pela direita, sabe? Colocar um monte de cara no meio de campo e ir pra cima. Então, eu acho que tem certas contratações que fogem um pouco. Tudo bem que vale a tentativa, mas eu acho que a gente não pode se iludir com alguns nomes, sabe? Tavinho, Vini Souza, jogadores que estão na Premier League. Muito difícil. No Brasil hoje, só quem tem a capacidade de chegar e falar, vou tirar um jogador da Premier League de uma maneira relativamente simples, como o Vini Souza, é o Flamengo e o Palmeiras. E acabou. E só. Sabe? De resto, acredito que ninguém, talvez o Cruzeiro um pouco, ou até mesmo o Atlético Mineiro, mas com aquelas certas limitações. Então, assim, eu acho que a gente tem que manter os pés no chão, sabe? Procurar jogadores mais como Pedro Milans, Matheus Pereira, o próprio Alisson, né, se vier, o goleiro também do Fortaleza, que eu esqueci o nome dele agora, que pode vir, seria uma contratação interessante. Então, assim, a gente, eu acho que não pode se iludir. Viajar na maionese, daqui a pouco o pessoal tá começando a falar aí de um novo Pogba. Não. Vamos com os pés no chão, porque a gente já tem um time titular bom, competitivo. A gente precisa do quê? Jogadores que sejam interessantes, lógico, para fazer sombra e disputar a posição. Mas a gente já tem um time. E para mim isso acho que já é o elemento mais importante de todos. Já temos um time. Contrata então um goleiro, trouxe agora já um lateral direito, já trouxe também um outro zagueiro, sabe? Agora provavelmente vai ter que trazer um lateral esquerdo também. Trazendo mais uns 2 volantes aí, talvez, para compor junto com o Matheus Pereira. Trazer uma reserva pro Garro.
trazer 2 jogadores de ponta, no caso o Caio César aparentemente já tá bem adiantado, de repente tentar um jogador do lado esquerdo e acabou. Né? Sem loucura, sem fazer loucura. Sabe? Porque a gente precisa colocar o Corinthians nos eixos. Porque do jeito que a gente tá caminhando, não é porque o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil que, nossa, tá tudo lindo e maravilhoso agora. O Corinthians agora vai voar, vai... Não. O Corinthians ganhou a Copa do Brasil, mas continua no mesmo trajeto, que é qual? Está caminhando na mesma estrada da falência. Se não mudar alguma coisa de maneira drástica, o Corinthians vai falir. Ou se não falir, vai ser vendido para um cara bilionário, cheio da grana, que vai fazer o que bem entender do clube. Entendeu? Porque a situação política ainda ela é caótica. Então, para a gente sonhar com jogadores como o Flamengo traz, como o Palmeiras traz, a gente vai ter que passar por um processo muito profundo e talvez muito doloroso nos próximos anos. Né? Então é isso. Acho que pés no chão. Vamos montar um time competitivo, mais modesto, sendo criativo, sendo inteligente. E eu acho que o Marcelo Paes tem total capacidade para fazer isso e fazer com que o nosso elenco ele seja muito mais competitivo e forte para quem sabe no final do ano, quem sabe, apesar do azar desgraçado que a gente tem em Libertadores, quem sabe a gente poder levantar a taça e ir lá para outro lado do mundo mostrar como é que é ganhar Mundial de Clubes, né? Porque já que ninguém consegue, quem sabe a gente vai lá e mostra de novo. Beleza, galera? Tamo junto. Grande abraço para vocês. Se possível, deixa o like aí. Se inscreve também no canal. Grande abraço. Tamo junto. É nóis. E fui!